Fala galerinha, boa noite! Boa noite, sejam muito bem-vindos! Mais uma live, vamos nessa, tamo na reta final, né galera? Reta final aqui do nosso aquecimento, 8ª live hoje, hein? Haja conteúdo pra vocês! E vamos nessa então, pessoal. Vamos lá, nossa 8ª live hoje do aquecimento aqui. Aquecimento para a Jornada da Caligrafia Moderna, né? Esse evento que é online, gratuito, que vai rolar aí na próxima semana, a partir de segunda-feira, galera. E é onde eu vou te mostrar, né? O caminho aí que você precisa percorrer, como que você chega na transformação das tuas letras em peças criativas, né? Qual é o caminho que você deve passar aí, quais são os pontos que você deve entender no meio da tua jornada, por onde que é melhor você começar. E tudo isso a gente vai ver aí na próxima semana, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se você não sabe do que eu tô falando, o link tá na bio. É só acessar ali, fazer a tua inscrição, que você já vai estar junto com a gente aí. Essas lives, galera, que a gente está fazendo aqui do aquecimento, é para preparar vocês para essa jornada, né? Como a gente tem muito conteúdo, aborda, tem muita coisa, né, que gira em torno desse universo aí da criação a partir das letras. Muitos termos, conceitos, né? Então a ideia aqui dessas lives de aquecimento é justamente preparar vocês para que vocês cheguem lá um pouco mais por dentro de tudo que a gente vai explorar durante a jornada. Então, para preparar vocês e que vocês cheguem lá com mais embasamento, sabendo um pouquinho mais. Fala, Rafa, boa noite, querida, que bom ver você por aí. E aí, bom, galera, pra quem não me conhece, tem bastante gente nova aí no perfil, eu sou a Kenia Pui, eu sou designer, vida toda quase, 12 anos aí de profissão nesse mundo da criação, né? Mas eu sou uma apaixonada aí pelo mundo das letras, me especializei mais na parte de criação a partir da caligrafia, do lettering, né? E aqui no meu perfil tem ajudado as pessoas a descobrirem aí as suas habilidades e explorar um pouco mais o seu lado criativo a partir dessas práticas, tá bom? E hoje, galera, o nosso tema, né? Hoje a gente não vai falar tanto especificamente de letras, mas a gente vai falar sobre uma coisa que é extremamente importante para todo mundo que quer aprender uma habilidade nova, né? A gente tem um pouco aí de dificuldade de organizar a nossa rotina quando a gente quer começar e colocar uma prática nova nela. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. Então, eu acho que esse tema é importante aí para todo mundo que está começando, né? Que quer começar. Se você vai se propor aí a aprender realmente, eu acho que é uma coisa importante da gente conversar um pouquinho. E eu queria compartilhar algumas dicas de coisas que já aconteceram comigo, de coisas que eu já vi acontecendo com os meus alunos também. Então, eu acho que é legal a gente ter essa troca. Esse eu acho que é um tema bem válido aí, tá bom? Então, o que quer dizer, né, galera? Quando a gente fala sobre a gente ter uma organização para a gente aprender uma prática nova. Muito dessa organização tá ligado com a questão de você olhar para o seu dia, olhar para a sua rotina ali, você conseguir preparar, separar um horário, um tempo específico para você agregar algo novo nessa tua rotina, né? Você precisa se planejar, né? Não é uma coisa assim que a gente que vai fluir tão naturalmente assim. Às vezes a gente tem uma rotina que é muito corrida e às vezes é fácil a gente se perder ali no meio do nosso dia a dia. Então, o planejamento é essencial quando você quer colocar algo novo na tua rotina, tá? Para que você consiga, qual que é o teu objetivo? Você precisa conseguir ter uma frequência
naquela prática para tornar o teu aprendizado possível e fazer com que ele faça parte do teu dia a dia, tá? Isso, quando a gente fala de organização, a gente está falando sobre isso, sobre você separar um tempo dentro da tua rotina, da tua semana, do teu dia, para que seja possível você ter uma frequência nas tuas práticas. A partir daí, o teu aprendizado se torna algo possível, tá bom? E eu não tô falando aqui, eu sei que, né, às vezes todo mundo hoje tem a vida corrida, né? Eu não tô falando aqui da gente, nossa, preciso ficar 2 horas do meu dia, ou, putz, mas eu não tenho esse tempo, eu não tenho... não é sobre isso, tá, galera? Tem vários estudos que falam que quando a gente quer conquistar uma habilidade nova, funciona muito a gente ter uma prática diária, ou um dia sim, um dia não, algo nesse sentido, mesmo que seja com pequenos intervalos, e isso funciona muito melhor do que você ficar durante várias horas, um dia, e depois nunca mais voltar, ou voltar só na outra semana, ou voltar daqui a 2 semanas. Então, ter essa clareza, principalmente aqui quando a gente está falando de caligrafia ou de um trabalho manual, a gente está falando sobre algo que exige a tua coordenação motora, é algo que você está literalmente praticando, algo que você está literalmente treinando, né? Então é importante ter essa constância, mesmo que pequenos períodos, melhor que sejam constantes do que muitas horas, até porque a gente cansa, né? A gente não consegue ficar 3 horas praticando, a gente vai cansar nossa mão, nosso braço. Então é importante ter essa visão, assim. Não quer dizer que a gente vai engessar a nossa vida, mas é uma questão da gente ter um processo para que se torne possível o aprendizado, tá? E, assim, a ideia aqui é a gente criar de uma forma... Claro que cada pessoa tem uma vida de um jeito, né? Cada um tem a rotina de um jeito, mas é legal cada um olhar para a sua realidade e tentar encontrar algo que funcione para você, que se ajuste na tua realidade, tá? Que eu estava falando aqui é que nem a questão, por exemplo, de você começar a ir fazer exercício, começar a ir para academia. Não é um dia você ir para academia, um dia passar 8 horas na academia e depois não voltar daqui a 2 semanas. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Melhor cada dia um pouquinho, mas a gente conseguir manter ali uma certa constância, tá bom? E o que ajuda, né, galera? Por que é importante a gente ter essa organização? Eu acho que uma das maiores vantagens, assim, que a gente consegue perceber é a gente conseguir enxergar a nossa evolução. Quando a gente tem essa constância, fica mais fácil da gente ver a nossa transformação, a gente vê o quanto a gente está melhorando, o quanto a gente está evoluindo. Quando a gente deixa um espaço muito grande de tempo, é mais difícil de perceber. Aí quando você volta daqui a 2, 3, 4 semanas a pegar uma caneta, pegar um lápis, ir para o papel, você não está tão solto quanto se você tivesse feito 15 minutos cada dia. Então isso aqui também, o teu próprio corpo, a tua própria coordenação, é uma coisa que você vai sentindo com o tempo. E um outro ponto que é bem importante é a gente construir esse planejamento que eu falei ali para vocês dentro da nossa rotina, é para a gente evitar se frustrar. Porque quando a gente não consegue ver muito a nossa evolução, quando a gente não planeja como a gente vai colocar aquilo na nossa rotina, aquilo se torna, ao invés de se tornar uma prática que é prazerosa, um negócio que é legal, que você está aprendendo ali, acaba se tornando uma frustração, porque você não organizou aquilo que você queria, não colocou aquilo na tua rotina, então você não está dando conta de fazer. E aí você se frustra. E aí, ao invés de ser algo benéfico para você, acaba se tornando mais uma cobrança, mais uma coisa ali no teu dia a dia. Então, é bem importante ter minimamente esse planejamento e essa organização, justamente para evitar essa possibilidade de você
se frustrar ali com aquilo que você está fazendo. Beleza? Então, assim, né, por que eu estou trazendo isso aqui, né? Porque é um erro bem comum, né, galera? A gente vê algo novo, a gente quer começar a fazer, quer começar uma nova prática ali. No início a gente está super empolgado, daí a gente fica lá, putz, as primeiras semanas, os primeiros dias ali, super afim, fazendo um monte, só que daí a gente não consegue manter aquilo constantemente, porque daí vem a vida, vem as nossas obrigações, vem as coisas que a gente tem, as outras coisas que a gente tem para fazer. E aí, se a gente não organiza, não planeja, a gente acaba se perdendo e fazendo isso de uma forma desorganizada, e isso vai ficando, acaba às vezes até ou saindo da nossa rotina, ou fica aquele espaçamento de tempo enorme, daí traz tudo aquilo que eu falei ali, que a gente não vê a nossa evolução e tudo mais, e isso se torna um problema. Então, a melhor forma realmente é você definir ali um cronograma básico que seja, e a gente colocar metas que sejam realistas também para a nossa vida, para a nossa realidade, né? Não adianta a gente colocar uma meta enorme que não cabe nesse momento na nossa vida. Às vezes é melhor que você tenha pequenas metas ali, então, essa semana eu vou treinar isso aqui, eu vou praticar isso aqui, para que isso te leve para um lugar e para uma construção maior. Ao invés de você colocar uma meta absurda que você não consegue chegar e aí você não consegue nem trilhar o caminho até lá. Então, quebrar em pequenas metas também é um bom jeito de você olhar para as coisas que você quer conquistar, tá? Eu coloquei aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, alguns passos que são umas dicas aqui dessa organização da rotina, tá? Vou colocar visualmente na tela, que eu acho que ajuda também na hora que a gente tá olhando, dá uma memorizada, se alguém quiser anotar isso, às vezes é legal também, tá bom? Então, vamos lá pro primeiro. 5 passos para a gente organizar o nosso aprendizado. Deixa só... Opa. Então, vamos lá. Primeiro passo. A gente definir um objetivo claro. Às vezes quanto mais específico a gente é nas coisas que a gente quer, se torna mais fácil, mais concreto da gente chegar onde a gente quer. Então, eu estava falando ali sobre metas, né? Ao invés da gente falar, por exemplo, quero aprender a fazer as letras, né? A gente ter um objetivo claro seria, por exemplo, eu quero aprender a fazer essa caligrafia, esse tipo de letra, para que até daqui a 2, 3 meses eu consiga fazer o meu primeiro quadro. E aí você definiu um objetivo e ele é um objetivo claro, específico. E aí você vai, que nem eu estava falando, né? A gente quebra em pequenas metas até a gente conseguir chegar nesse objetivo. Então, você não precisa querer fazer o teu primeiro quadro no final dessa semana e querer correr e apressar tudo para que você chegue em algo que pode ser feito em etapas até você chegar lá. Então, ter essa definição, e quanto mais claro, quanto mais específico é esse lugar que você quer atingir, é melhor, se torna mais fácil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, conheça a sua rotina e reserve um tempo nela. Às vezes pode parecer bobo, né, a gente falar conheça a sua rotina. Mas assim, gente, às vezes a gente está tão imerso, né, no que a gente chama de rotina, no dia a dia, nessa coisa, né? Quantas vezes vocês já não ouviram a expressão assim, nossa, nem vi o tempo passar, nossa, nem vi esse dia, nem vi essa semana, porque às vezes a gente está tão no automático do nosso dia a dia que a gente realmente não vê nem as coisas que a gente faz, a gente não vê nem quanto tempo a gente leva fazendo as coisas que a gente faz, ou às vezes a gente não está fazendo, ou o tempo que a gente fica sem fazer nada, a gente não vê e não contabiliza isso. Então, conhecer a nossa rotina
o que eu quero dizer com isso é a gente olhar para o nosso dia, olhar o que a gente está fazendo com o nosso tempo, ter clareza sobre isso. Esse é o primeiro passo para a gente começar a organizar, né? A falar aquilo que eu falei da gente fazer um planejamento. A gente precisa olhar para o nosso todo, para o nosso dia, para a nossa vida, ver aonde que a gente está dedicando o nosso tempo e aonde que a gente consegue reservar um tempo, dedicar um tempinho dessa rotina nessa semana para a gente colocar uma prática nova ali, tá? Então esse seria o segundo passo. Não quer dizer que todo dia você precise fazer. Às vezes a gente não tem. Mas eu não tenho tempo todo dia. Então, qual é o dia que você tem? Você tem um dia na semana? Então, separa esse dia. Você tem 2, 3 dias ali que você consegue parar 20 minutos no seu dia, mas tenha isso claro e realmente separe esse tempo para isso, sabe? É importantíssimo. Próximo passo. A gente formar o hábito, né, galera? Então, a gente ter consistência, frequência, ajuda a gente a criar um hábito, né? E a questão da prática deliberada é aquilo que eu falei para vocês. O que é melhor quando a gente quer conquistar uma nova habilidade, principalmente aqui nesse caso, uma habilidade manual, é melhor a gente ser regular, por mais que a gente tenha poucos intervalos de tempo, mas a gente focar em pequenas melhorias regularmente, do que a gente ter muito tempo usar muito tempo, só que muito espaçado, né? Fazendo aqui um dia hoje 3, 4, 5 horas e depois não voltar mais, né? Então essa prática deliberada é isso, essa regularidade em pequenos focos, mesmo que em pequenos intervalos de tempo, mas regularmente. Com isso, com constância, com frequência, a gente cria um hábito. E aí a gente consegue manter e incluir aquilo na nossa rotina constantemente, tá? Bora lá, próximo. Quarto passo, preparar o nosso espaço de trabalho, né? Se você já deixar um cantinho reservado ali para as tuas práticas, isso te ajuda muito nos dias que você está muito cansado, nos dias que você chega em casa e, putz, que preguiça, não quero fazer nada, não tô afim. Você ainda tem que ir lá, putz, hoje vou praticar. Você ainda tem que ir lá separar os materiais, arrumar a tua mesa, fazer. Se você já deixar isso prontinho, é uma coisa que te ajuda. É um passo a menos, né? Para esses dias que a gente tende a procrastinar, deixar já tudo separadinho para você só sentar e poder ter o teu momento. Digamos que você vai ter ali 15 minutos no teu dia. Já deixar preparadinho ajuda a fazer com que esses 15 minutos não se tornem só 10, com o tempo que você perderia ali. Vou ter que pegar todos os meus materiais, arrumar aqui. Então, já deixar um espaço pronto, reservado, também é uma coisa que ajuda, tá? E por último, um termo que eu não sei se vocês conhecem, que é a questão da microaprendizagem, que é isso que eu falei sobre pequenos momentos ali, né? Que seja 15 minutos no teu dia, é melhor do que você ficar várias horas e não voltar mais. E aí, com o tempo, a partir do momento, depois que isso se torna ali um hábito, depois que isso está inserido na tua rotina, depois que você começa, inclusive, depois que isso se torna um hábito, você começa, inclusive, a sentir falta daquilo, a sentir vontade, né? Chega aquele momento, a hora que você chega em casa, se você está acostumado a praticar naquele horário, aquilo começa a te gerar uma vontade natural. Depois que você cria esse hábito e esse costume, você vai ajustando isso ao longo do tempo e você vai espaçando mais, reservando mais um tempo, e aí você vai vendo como que isso vai se adaptando ali para você, tá bom? Então esses foram os 5 passos que eu queria compartilhar aqui com vocês. Isso
eu peguei em alguns lugares que falam sobre hábito. Tem um livro chamado O Poder do Hábito, e tem outro chamado Hábitos Atômicos também, para quem gosta disso, se interessa. São livros bem legais, vale a pena a leitura, e a gente vai entendendo essa questão de como organizar, de como otimizar o nosso tempo e a nossa rotina da melhor forma, tá bom? E assim, galera, eu sei que, né, muita gente pode estar pensando, cara, mas eu realmente não tenho tempo no meu dia, não tenho tempo na minha rotina para aprender alguma coisa nova, não consigo. E eu entendo isso, galera, eu sei que é difícil porque eu também tenho a vida bem corrida. Também tive muita dificuldade e tenho até hoje, às vezes, em me organizar também, em fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Também passo por isso. Eu acho que hoje, né, todos nós vivemos numa realidade que é muito intensa, que a correria é grande para todo mundo, que a gente não tem tempo. Mas o tempo, galera, é uma questão muito sobre o que é uma prioridade na tua vida. Então, a gente, né, olhar para o nosso dia, a gente tem coisas que são importantes e a gente separa tempo para elas. A gente tem tempo para trabalhar, a gente precisa trabalhar, a gente tem tempo para isso. A gente tem um tempo para almoçar, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, a gente separa tempo para isso. Então, coisas que são importantes na nossa vida, a gente precisa olhar e organizar essas prioridades para que, de alguma forma, aquela coisa que você tem vontade, que você tem desejo, quer aprender alguma coisa nova, se você realmente quer isso, se isso é uma prioridade para você naquele momento, então ela precisa ser tratada como uma prioridade. Então a gente tem que achar um tempinho para ela dentro da nossa rotina, de uma maneira que isso tenha a importância que a gente quer que tenha, tá? Então, é sobre isso, sobre a gente escalonar ali o que importa pra gente aqui naquele momento. Às vezes, né, a gente pensa, mas eu não tenho tempo. Às vezes a gente para, né, digamos, não tenho tempo, mas ali tem... Todo dia eu paro para assistir 2 episódios de uma série. Daí, será que realmente a gente não tem tempo? Né? Ou será que aquilo só não é uma prioridade para você naquele momento? E não quer dizer que é errado, não quer dizer, né, que o nosso lazer não é importante, é extremamente importante, mas a gente precisa pensar um pouquinho, né? Será que eu preciso todo dia parar para assistir uma série? Ou será que um dia eu posso assistir e no outro eu posso dedicar um tempo para estudar, um tempo para praticar, um tempo para treinar as coisas que eu quero aprender, né? Então, é nesse sentido que eu falo sobre prioridades, tá? Às vezes falei de série aqui, às vezes a gente não percebe, mas se duvidar a gente fica 20 minutos só para escolher alguma coisa para assistir, né? E esses 20 minutos poderia fazer diferença ali se você parasse 20 minutinhos, que às vezes passa assim sem você perceber, fazendo alguma coisa que é útil e que você tá afim, alguma coisa para você evoluir tecnicamente o seu trabalho, né? Eu tenho um aluno, eu sempre falo dele aqui, do Diego, porque o cara realmente é um exemplo, assim. E o Diego é um cara que realmente tinha uma vida extremamente corrida, com filhos para criar. E o Diego fazia as práticas dele no intervalo do trabalho dele ali. Era o tempo que ele tinha, foi o tempo que ele usou e, cara, ele foi um dos alunos, assim, que mais se destacou na turma em questão de evolução, em questão do quanto o cara conseguiu, em tão pouco tempo, se tornar muito bom, assim, no que ele estava fazendo. Então, ele foi um exemplo, assim, que eu gosto muito de ver e de lembrar, porque ele usou isso e ele usou isso ali como, assim, ele teve nisso, sentiu os benefícios e estava usando aquilo no momento de descanso dele, inclusive como uma forma do próprio relaxamento da mente dele. Então, além do benefício ali, né, além dele crescer e evoluir, teve os seus benefícios também que ele trouxe para a vida. Então, ele é um exemplo que eu gosto muito sempre de trazer e de falar,
que é possível mesmo com pequenos momentos de prática, mas com muita constância, você cresce e você evolui, tá bom? Bom, galera, acho que por hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. São algumas coisas que às vezes é difícil da gente parar né, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é possível e é uma questão que às vezes a gente precisa parar, botar a mão na consciência, olhar realmente para a nossa vida, para a nossa realidade e se organizar, se planejar. O que você quer? Aonde que você quer estar daqui a um tempo? O que você quer evoluir? O que você precisa aprender para chegar onde você quer? Então, olhar para essas coisas, para os nossos objetivos, com a importância que eles têm para a gente, tá bom? Galera, por hoje é isso. Espero que essas dicas aí ajudem quem de vocês querem chegar aí na próxima semana, começar a praticar também, aprender, trazer esse hábito novo para sua vida. Espero que essas pequenas dicas aqui ajudem vocês a se organizar um pouquinho melhor aí, tá bom? Então, galera, próxima semana, segunda-feira, já estamos aí com as nossas aulas da jornada. De novo, quem não se inscreveu, link tá na bio, só acessar ali. E temos mais 2 dias, amanhã e sexta ainda vou estar por aqui trazendo mais alguns conteúdos para vocês, beleza? Obrigada pela companhia, valeu para quem ficou aí e boa noite, galera. Até amanhã.